Todo mundo já pensou em ganhar dinheiro sem fazer absolutamente nada. Não é à toa que a busca por viver de renda aumentou em 40% nos últimos anos. Uma das formas mais eficientes de viver de renda são os famosos dividendos, o lucro da empresa que é distribuído entre os acionistas, aqueles que possuem ações daquela empresa. Mas quais são as melhores ações de dividendos de 2024? Bom, é isso que você vai aprender nesse vídeo, mas claro, levando em conta a economia, os indicadores e principalmente os resultados, lucro da empresa. Mas um aviso muito importante, isso não é uma recomendação de investimento. A gente está apenas falando de empresas que têm potencial para distribuir dividendos em 2024 e que vale a pena você dar uma olhada nela. Então bora começar com a primeira, a Petro 4. A famosa Petrobras, a empresa mais valiosa do Brasil, com um valor de mais de 436 bilhões de reais. A Petrobras, como todo mundo já sabe, ou pelo menos deveria, né, é uma empresa do setor de petróleo, um setor importantíssimo para o Brasil e para o mundo. O Brasil possui uma reserva de petróleo no valor de mais de 26 bilhões de barris de petróleo. Ele não é um dos países com maior reserva, mas é um dos maiores exportadores do mundo, exportando só em 2022 cerca de 1,3 milhões de barris por dia. Sendo responsável por exportar principalmente para a China, União Europeia e Estados Unidos, o que aumentou ainda mais com as guerras que aconteceram no ano passado, que afetou principalmente países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, qual é a conclusão disso? O mercado de petróleo é algo extremamente lucrativo. As projeções para 2024 são as melhores. Então a gente precisa ter uma Petrobras, que é uma blue chip, aqui no nosso vídeo. Principalmente pelos indicadores dessa empresa, que nos últimos 12 meses teve um dividend yield de mais de 18%, sendo o maior desse setor, o que é algo bem impressionante. Isso porque a Petrobras sempre paga bons dividendos. Não é à toa que no ano de 2023 pagou cerca de 54 bilhões de reais só em proventos. E aí, será que tá bom? Tá ótimo, né? Mas também não tem como não pagar bons dividendos com os indicadores de eficiência e de rentabilidades tão altos, né? Sim, e só para deixar claro, esses indicadores têm como objetivo identificar a eficiência da empresa em transformar seus recursos em resultados, e também o desempenho em questão de rentabilidade, ou seja, ganhar as notas, né? E aqui a Petrobras é muito boa, né? Não é à toa que ela tem uma margem bruta, uma margem EBITDA, que é aquilo gerado antes de pagar impostos, taxas e etc., acima de 50%, o que quanto maior é melhor. Fora que ela tem um CAGR de receita, um indicador de crescimento que mostra quanto que ela vem crescendo nos últimos anos, também muito bom, a gente pode ver aqui, ó. E apesar desse ano, se a gente abrir o RI da empresa e vir em resultados, a gente pode ver que ela caiu um pouco comparado com o ano passado, tanto na receita como, consequentemente, no lucro. Mas mesmo assim, ela ainda continua sendo uma ótima ação para dividendo nesse ano. Se a gente olhar aqui no terceiro trimestre de 2022, ela teve uma receita de 170 bilhões e no segundo trimestre de 2023, do ano passado, ela teve uma receita de 113 bilhões. Então ela teve um pouquinho de queda. Mesmo ela sendo um estatal. E a gente fala isso porque a gente não curte muito estatal. Por causa da governança dela, né? Sim. Ela sempre fica mudando. Mas como o foco do vídeo é dividendo, então ela cai bem aqui. E falando em estatal, outra que tem que estar aqui é o BBSE3, que é um ticket do Banco do Brasil. Mas não é o Banco do Brasil, banco, é o da Seguridade. Nesse setor, ele simplesmente é o maior com valor de mercado de mais de 68 bilhões de reais, ficando na frente de empresas como Porto Seguro, Caixa Seguridade, Sul América e muitas outras grandes no setor. O setor de seguros é um setor que vem crescendo muito nos últimos anos. Só em 2023 ela cresceu acima de 10%. Conseguiu arrecadar impressionantes 663 bilhões de reais, o que é muito bom para um setor que ainda está em desenvolvimento. E as projeções para esse ano são ainda melhores, com um possível crescimento de 11% e passando a representar 6,2% do PIB. Isso melhora ainda mais quando a gente entende que esse setor ou essa empresa não fica somente em um tipo de seguro, que faz com que sua receita seja extremamente diversificada. Não é à toa que sua receita, diferente da Petrobras, cresceu em 2022 para 2023, assim como seu lucro, que saiu de 4,4 bilhões em 2022 para 5,8 bilhões só no terceiro trimestre de 2023, um aumento de mais de 1 bilhão de reais. Mas nisso é um pouco difícil de medir em questão de eficiência. Isso porque ele oferece um serviço e não tem um certo produto para oferecer para os seus clientes. Por conta disso, os indicadores de eficiência no setor de seguros
geralmente se concentram na avaliação da produtividade dos funcionários, do uso dos equipamentos e do custo das operações. Então por isso que aqui está em branco. Mas se a gente olhar aqui, ela possui um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido, e determina quanto a empresa é eficiente em questão de geração de lucro a partir dos seus próprios recursos, acima de 70%, o que é algo muito bom. Fora que quando o assunto é dividendo, ela não fica para trás da Petrobras, tendo dividend yield de mais de 10%, pagando em média mais de R$1 por ação, o que é muita coisa, mas é importante falar que isso não é mensal. Ela ainda é uma ação com bastante liquidez, que é quanto ela é negociada no mercado, se as pessoas compram e vendem ela muito no dia. Mas aqui ela tem em média uma liquidez de mais de 180 milhões por dia, o que é uma média muito boa. Outra empresa que tem que estar nessa lista é a queridinha do Luiz Barsi, a BBAS3, que agora sim é o Banco do Brasil, uma das ações preferidas das pessoas que focam em uma carteira de dividendos. Isso porque o Banco do Brasil faz parte do setor que gera muito dinheiro para a economia, o setor financeiro. Normalmente, as empresas desse setor pagam dividendos mensalmente, como o Bradesco e Itaú. A gente está falando de bancos, né? Uma coisa que movimenta dinheiro. Só nos 9 primeiros meses do ano passado, o Banco do Brasil viu seu lucro aumentar em 14%, tendo lucro de 26 bilhões de reais. No terceiro trimestre do ano passado, ela fechou com um lucro líquido de 8,8 bilhões de reais, fazendo no período ela pagar 2,2 bilhões de reais em proventos. E ano passado, os investidores receberam bastante dividendos, hein? Sim, isso porque o Banco do Brasil pagou proventos no mês de fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro, fazendo ele ter um dividend yield de mais de 8%. Então, se você investisse 10 mil reais nela, nessa ação você receberia cerca de 61 reais de dividendos. Isso de acordo com o último que ela pagou de juros sobre o capital próprio, no valor de 0,34 centavos. Fora seus indicadores de eficiência e de rentabilidade, ficaram a maioria acima da média do mercado, mostrando que a empresa sabe fazer dinheiro. Ainda mais quando a gente olha para esse CAGR de lucro de mais de 25%, que é muito alto, ficando atrás somente de alguns bancos por aí. Por esses motivos da empresa ser muito lucrativa, que ela é perfeita para quem quer focar em dividendos. Agora, saindo de estatais, outra empresa muito boa para isso é a famosa EGIE3, ou a ENGIE, uma empresa do setor de energia. E aqui a gente não está falando de uma empresa, a gente está falando de uma das maiores empresas de energia do mundo. Ela tem um valor de mercado de mais de 36 bilhões de reais e faz parte de um setor que cresce mais e mais em todo o mundo. Só em 2023 o setor de energia elétrica bateu recorde de expansão, mostrando ser um setor que sempre está em desenvolvimento. Fora que ele faz parte de um método que a gente gosta muito, no caso é de utilidade pública. As pessoas precisam de energia, então ele é muito necessário e a necessidade por ele só aumenta mais e mais. E isso influencia muito nos resultados da empresa. Olha só, olhando aqui nos destaques, o lucro líquido ajustado no terceiro trimestre de 2023 foi de mais de 900 milhões de reais. Um valor que cresceu mais de 30%, que no período anterior era de 219 milhões de reais. A gente pode ver isso principalmente nos indicadores de rentabilidade e eficiência. Como vocês podem ver aqui, todos acima de 50%. Só a margem líquida que não, mas ela está 30%, então é um valor muito bom. Isso afeta muito na distribuição dos proventos da empresa. Não é à toa que nos últimos 12 meses ela teve um dividend yield de mais de 6%, pagando sempre acima de R$1 por ação, sendo uma ótima ação para viver de renda passiva. Isso vai melhorar ainda mais esse ano, já que a projeção dela é de um dividend yield de mais de 8,8%. E isso cresce ainda mais em 2025. Mas eu sinceramente prefiro outra empresa desse setor, que é a TAE4, que também pode ser a 3 ou a 11, tanto faz. O número no final do ticket só indica o estilo da ação. Por exemplo, 4, preferencial, com preferência no lucro. 3, ordinária, com direito a voto. E 11, units, que é um conjunto de 3 e 4 em única ação, que nem um combo. Mas agora voltando aqui, a TAE é o ticket da Taesa, uma empresa que também é do setor de energia. E as pessoas ficam muito em dúvida entre Taesa ou Engie,
porque são de transmissão e também são ótimas empresas, né, Lucas? Sim, as duas são muito boas, são empresas sólidas e muito lucrativas. Mas, de uma certa forma, a Taesa tem uma diferença, que acaba agradando mais os investidores. Do mesmo jeito que ela lucra, ela também cresce bastante. É só olhar aqui o gráfico de evolução do ticket dela nos últimos 5 anos. Pode ver que ela cresceu muito, mais de 47%. E não só isso, né? Se a gente vir aqui no contábil da empresa, a gente vê que a cada ano que passa, a sua receita aumenta mais e mais e mais. E não só a receita, mas também o seu lucro. Fora que é uma empresa que ainda está em expansão. Ela está saindo do Sudeste e colocando poste de transmissões, também no Nordeste e no Norte. Ou seja, uma empresa que sabe fazer dinheiro. A gente pode ver isso aqui nos seus indicadores, que são muito altos. Todos bem acima da média, inclusive superiores da Engie. Fora que o seu dividend yield está mais de 9%, pagando dividendos no mês de janeiro, no de abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Só para comparação, se você investisse 10 mil reais nela, com essa ação pagando 66 centavos, você ganharia em torno de 205 reais, que acaba sendo perfeito para uma carteira de dividendos. Agora, outra ação que está pagando muito bem é a Vale 3, que é a famosa Vale, né? A Vale é uma empresa privada do setor de mineração, setor que cresce muito e também fatura muito. Então, no primeiro semestre do ano passado, esse setor cresceu 6% e faturou 120 bilhões de reais, representando 3% do PIB brasileiro. Então a gente já consegue ver aqui que esse é um setor importantíssimo para a nossa economia, que dificilmente ele vai estar na baixa. E a Vale é a empresa principal desse setor. Estamos falando simplesmente de uma das maiores empresas mais valiosas do nosso país, com valor de 338 bilhões de reais e com uma receita de mais de 226 bilhões e um lucro líquido de 95 bilhões de reais. Os indicadores dela não deixam mentir, o que mostra que é uma empresa eficiente em transformar seus recursos em dinheiro, principalmente para os acionistas, né? Sim, só no ano passado ela pagou de proventos 28,9 bilhões de reais, o que dá mais ou menos R$ 6 para cada ação que os acionistas possuíssem nos 12 meses. Você que não conhece pode achar isso muito pouco, mas isso é o dobro que a Taesa pagou. Por conta disso, a empresa teve um dividend yield de mais de 8%. E as projeções para este ano são as melhores, viu? Com um aumento de dividend yield de 12% a 13%. Então é uma ação que vale a pena você ficar de olho esse ano, se você quer focar em dividendos. E se você ficou até aqui, a gente tem uma das ações com as maiores projeções de dividend yield para esse ano, no valor de mais de 30%. A Leve 3 é uma empresa do setor automotivo que fabrica peças, um setor que poucos conhecem, mas movimenta muita grana. No ano de 2021, esse mercado movimentou mais de 176 bilhões de reais. Em 2022, mais de 191 bilhões de reais. Em 2023, as projeções foi de mais de 202 bilhões de reais. Crescimento de 6,1%. Isso melhora ainda mais com a chegada de empresas de carros elétricos para o Brasil, como por exemplo a BYD. Ou seja, é um mercado com um super potencial de crescimento. Não é à toa que a Metalab, em 2023, fechou com um dividend yield de mais de 28%. Mas é importante falar que só isso não ajuda você a escolher uma ação. Aqui a gente usou isso. Nosso objetivo é focar em ações que paguem dividendos, mas não significa que isso vai ser recorrente. Às vezes vai ser bem mais, às vezes vai ser menos, mas essas são as ações para você ficar de olho esse ano. E lembrando, isso não é uma recomendação. Mas se você gostou do vídeo, achou que ele agregou valor na sua vida, te pede o like, também sua inscrição. Também se você gosta de outro vídeo parecido com esse, vai estar aqui na tela um que você vai gostar bastante, viu? Agora a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou!